Boa noite, gente. É que eu estava botando o telefone no modo avião. Vai que esse negócio resolve tocar no meio da palavra, que desagradável, né? Tem um reloginho na tua frente. Tem um reloginho e nem com óculos eu enxergo, então não serviu para mim o reloginho. Eu tenho quantos minutos? 30 minutos, é isso? 35? Tá. Então, gente, boa noite. Eu acredito que Deus... Vamos orar para que esse celular não caia. Né? Eu acredito que Deus tem algo especial para falar com você no texto que nós estaremos lendo da palavra de Deus, que está em Tiago. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Tiago, no capítulo 1, no versículo 2. Nós vamos ler do 2 ao 8. Vamos ler e refletir sobre esse texto de extrema importância para a vida cristã. Os dias são desafiadores para todo brasileiro e para todo morador do mundo. Quem mora no mundo? Então, se você é um morador no mundo, você tem desafios. Todos os dias nós temos desafios. E o cristão tem um texto na Bíblia que eu amo, que diz que, assim como um pai que ama o filho e o poupa porque o serve, assim Deus faz conosco, porque nós o servimos. Quantos servem a Deus? Porque nós o servimos, Ele também nos poupa. Então, Deus quer poupar você nesses dias maus e desafiadores. E a gente precisa aprender o caminho, esse caminho de ser poupado e de ser favorecido pelo céu, pelo Espírito Santo de Deus, o Consolador, que nos ensina o caminho que nós devemos andar e que nos ensina a verdade. Presta atenção no que eu vou te falar. A coisa mais importante, todo pregador gosta de falar a coisa mais importante, então eu também, né? Mas, na verdade, quando a gente fala a coisa mais importante, é que a gente está querendo dizer que isso que a gente vai falar é muito importante. Então, uma das coisas mais importantes na vida cristã é a capacidade de ser íntegro, de ser inteiro, porque Deus é um. Amém, queridos? Então, a gente vai ler esse texto e a gente vai refletir, nós vamos refletir juntos. Você vai levar essa palavra para o seu ano, para o seu mês, para a sua vida, assim como eu, desde de manhã, tenho meditado nisto, que estava aqui. Ah, voltou. Então, Tiago, servo do Senhor, ele escreve as 12 tribos que estavam dispersas por todas as regiões, né? E ele fala com muito carinho, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Às vezes você lê textos na Bíblia que você fala assim, gente, Deus deve ser um gênio. Quem já leu? Quem já pensou assim? Deus é gênio. Não faz sentido. Faz sentido se você for espiritual. Se você for carnal, não faz sentido. Então, aqui Tiago, ele diz, tenham alegria. Ao passardes por várias
provações. O fato de vocês passarem por provações, sintam alegria. E quando eu leio esse texto, sempre me dá uma guerra. Porque quando nós estamos sendo provados na nossa fé, é porque nós estamos vivendo situações, circunstâncias que estão cobrando dentro de nós integridade, fidelidade, lealdade, renúncia, perseverança, resiliência. Já falei fidelidade? Benignidade, né? Então, o que hoje está provando você na fé? É uma situação familiar? É uma situação financeira? É uma situação profissional? É uma situação no seu relacionamento, nos seus relacionamentos, no seu chamado, no seu propósito? Nós passamos provações. E recentemente eu passei por muitas provações, muitas mesmo. E as circunstâncias exigiram integridade. E nem sempre você acerta. Por isso que a gente precisa descansar no texto que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque quando estamos sendo provados, e aqui Tiago diz, sintam alegria, parece uma coisa assim sem sentido, né? Você viver essa guerra e sentir essa alegria. Nessas provações de fé, nós pecamos. Agora, isso não quer dizer que nós não estamos sendo aprovados, mas que nós estamos sendo provados. E nessas provações, ao errarmos, ao sermos injustos, ao nos equivocarmos, nós temos o recurso, o nosso advogado fiel, Jesus Cristo justo. Deus é poderoso para levantar aquele que cai. Amém? E dar força sem mais nenhum vigor. E se você já teve essa experiência de não ter mais nenhum vigor e de receber do alto, do céu, vigor, você se levanta dessa situação, dessa provação, e você experimenta a verdadeira alegria de ser um filho de Deus. Porque existe diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Eu quero servir a Deus todos os dias da minha vida. São mais de 40 anos de fé. E eu lembro que as minhas primeiras orações foram: Senhor, quando tu voltares. Ninguém falava da volta de Jesus. Na verdade, na época, ninguém era crente. Você contava nos dedos quem era cristão. Crente. Sou crente raiz, gente. E eu orava e dizia: Senhor, quando tu voltares, me encontre te servindo. Porque eu sempre pensei, já pensou se Jesus volta e ele me encontra numa crise em que eu não estou servindo ele? Quem já pensou isso? Ou só a doida aqui que pensa essas coisas? Né? Ai, se Jesus voltar agora e tirar uma foto minha e postar, como que eu vou sair nessa postagem? Só que Deus, querido,
ele não trabalha com esse raciocínio nosso. Porque ele vê você em Cristo. Por isso que todo cristão não pode dizer, eu não tenho pecado. Porque se ele falar que não tem, ele é mentiroso. Então, nas provações, que são várias, que você já entendeu, que podem ser em muitas áreas, porque são várias, nós devemos sentir alegria. Porque é no momento da provação que nós temos a oportunidade de ver a grandeza de Deus e dar glória a Ele. Porque eu gosto muito também de me espelhar em Paulo. Um dia Paulo foi uma pessoa muito horrível, mas ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus fez ele rever a vida dele e perceber o quão horrível ele havia sido, ao ponto dele dizer, eu sou o maior pecador que existe. Ele se sentia assim. Eu persegui a igreja, eu fiz coisas horríveis em nome de Deus. E Paulo, ele, com essa experiência que ele teve com Jesus, ele viu a finitude dele e ele pôde valorizar a graça de Deus. Tem uma canção que fala da graça de Deus, que é um hino muito antigo e foi feita por um homem que trabalhava com navios escravizando pessoas. E um dia ele teve essa experiência com Deus. E ele disse, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Eu não sei cantar a música, tá? Ficou claro para vocês. Mas a intenção é essa. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Paulo era pobre e perdido, eu era pobre e perdida. Então, é muito importante a gente entender que nós somos pobres e perdidos. Mas Ele estendeu a mão. Ele estendeu a mão para você. Então, o raciocínio de Deus não é aquela coisa que Ele vai fulminar você, porque você, na provação da sua fé, está sendo injusto e está perdendo ou perdeu a coerência naquele momento. E aí Deus vai te julgar e condenar por aquele momento. Quem faz isso é o homem. Você acerta tudo, erra sim. E por esse errinho assim, michuruca, a pessoa te destrói. Quem entende o que eu estou falando? Estou falando de errinho michuruca, porque tem errinho que não é errinho. Porque existem pecados que são para a morte, que, quando consumados, geram a morte. Eu não estou falando desse, eu não vou entrar nesse assunto. Então, ao passar por provações, e a gente passa, nós devemos nos permitir a experiência da alegria. E essa alegria tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé, na provação, em muitos momentos você não vai acertar,
Mas isso não quer dizer que você não vai acertar. Quando você não está acertando, não quer dizer que você não vai acertar. Faz sentido para você? Você se sente melhor assim? Você precisa ser gentil com você. Não é ser permissivo, mas entender a graça de Deus. Nós estamos de pé por causa da graça de Deus. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Então, na provação, tem momento que você vai ficar nessa provação até acertar. Por isso, eu super indico, acerta logo. Amém, queridos? Diga eu tenho pressa em acertar logo na aprovação da fé. Né? No outro dia, meu marido, Hugo, falou assim para mim... Então, meu marido, Hugo. Aí eu falei, Hugo, para você olhar para mim, né, querido? Ele falou assim, vamos orar. Eu falei, vamos. E eu estava pistola. Aí ele falou, vamos orar. Eu falei, vamos. Aí ele orou, de todas as maneiras. Ora você agora. Eu falei, não, eu estou em silêncio. Ele fica doido. Quando eu dou essas respostas, assim, TDAH, com força. Eu falei, eu estou em silêncio, mas eu estou dizendo amém. Mas ora, querida. Eu falei assim, não, agora, vê se você entende, eu estou em silêncio. Eu não tenho nada a dizer. E isso eu sinto até vergonha. Quer dizer, eu não sinto, não. Eu estou confessando que eu errei. É básico. Estou sendo básica. Né? E se Deus tirasse a minha foto ali e postasse, você ia deixar de me seguir. Porque eu estava sendo provada e reprovada. Então, tem momentos que você é provado e é reprovado. Mas aí, o Consolador, o Espírito Santo, que convence o homem de todo pecado, juízo e de justiça, ele entra e trabalha no teu coração. E eu dizia para Deus, Senhor, eu não quero ser que nem Nabucodonosor, que virou um bicho até reconhecer a glória de Deus. Eu fiz essa oração um dia desse. Falei, Senhor, me dá um coração de carne. Porque a gente não pode subestimar a nossa carne. Aquele cristão que semeia na carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Prejuízo. Mas aquele cristão que semeia no Espírito colherá o quê? Vida. Então, eu gosto muito de Paulo, porque ele era muito sincero. Ele dizia, eu sou o maior pecador que tem. E chegou o ponto em que ele disse assim, olha, quando eu quero fazer o bem, eu faço o mal. Ele estava ali desregulado. Ele não falou aquilo para se diminuir. Ele foi sincero. Ele falou, eu quando quero fazer o bem, faço o mal. Olha que doideira, quem já passou por isso? Você levanta da cama e já ora, Senhor, segura minha cara, segura minha boca, segura minha língua, Senhor, me amarra, Senhor, põe uma camisa de força, aí você... Dali você já... No outro dia eu falei para o Hugo assim, amor,
Não fala Gisela, 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 Gisela nos primeiros 30 minutos que eu acordo. Tira o meu nome da tua boca. Me deixa quieta. 30 minutos. Eu não te pedi isso, amor? Pedi. Falei, não fica Gisela, Gisela. Nessa fase que eu estou, pelo amor. E ele está respeitando. Ele está olhando ali 30 minutos para ver se já pode me chamar. Mas quem avisa, amigo é, né? Falei, 30 minutos, não tome o meu nome em vão. O apóstolo Paulo, ele foi muito honesto. Ele falou, quando eu quero fazer o bem, eu faço o mal. O mal que eu não quero, eu faço. Que guerra! Que guerra! Querido, eu quero que você seja íntegro. E que você reconheça que, ao passarmos por provações, nem sempre nós acertamos na primeira, nós acertamos na quinta vez, na sexta vez. O importante é acertar. Amém? E aí, quando você finalmente acerta e se levanta, você sente aquela alegria. Porque a fé, na provação da fé, essa provação, ela produz um ativo. Você sabe o que é um ativo? É um bem. Se tem um ativo, um bem importante na vida do cristão, é a perseverança. Então, a perseverança é um ativo muito importante, é um bem que te fará prosperar e ele é muito importante. Mas a perseverança, a resiliência, a capacidade de suportar, de estar abatido, mas não destruído. Quantos estão entendendo? Este é um ativo importante, é um bem importante para o cristão, mas esse bem, ele vem por passar por provações de fé. Não adianta você querer ter perseverança se você não passar por provações. Você entende? Estava tão bom. Vai ficar melhor ainda, querido. E aqui diz que esse ativo importante, esse bem que advém de você vencer a circunstância quando a sua fé é provada, a perseverança, ela tem que ser uma ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Deus é maravilhoso. Então, Deus hoje, Ele está te entregando. Está dizendo assim, aguenta aí. Passa por essa provação. Seja aprovado. Deixa o Espírito Santo te fortalecer, te capacitar. Abrir os teus olhos, abrir os teus ouvidos. Deixa o Espírito Santo, o Consolador, te ensinar o caminho que você deve andar. Eu leio a Bíblia todos os dias, mesmo quando eu estou mal. E eu leio lá a Bíblia, faço lá, vou anotando as revelações, às vezes na força da raiva. Quem já fez isso? Tem gente que faz, não tem coragem, mas Deus está vendo, sabe? E você está lá. Mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? Estou ruim, mas estou lendo a Bíblia. Estou mal, mas estou lendo a Bíblia. Estou com raiva, mas estou lendo a Bíblia. Estou no perrengue, mas estou lendo a Bíblia.
E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da... Dura quando você passa tudo isso e vai fazer outra coisa. Se é para sofrer com Jesus. Então tem alegria. Porque o ativo perseverança vai te dar perfeição, integridade e nada te faltará. A perseverança, ela te dá uma capacidade de ir além, de transcender, de se levantar, de continuar e de se tornar uma pessoa melhor. Porque na angústia e na dor do coração, a Bíblia diz que Deus nos dá uma condição humana melhor. Eu vou passar pelo vale da sombra da morte e vou chegar lá, aonde Deus quer me levar. Veja, passar provações não é morar nas provações, não é construir um lugar nas provações, não é estar eternamente nas provações, é passar por elas. Sombra da morte. E tu está passando pelo vale da sombra da morte. E ali Deus está te dando um coração melhor. E eu creio que Deus tem feito isso comigo e com muitos que estão aqui nessa noite, nos dando um coração melhor. Amém? Então, é muito importante você ter esse ativo. A fé sem obras, ela é o quê? O que diz Tiago? Fé sem ações, sem obras, sem potência, é uma fé o quê? Morta. Para que a nossa fé seja viva, ela precisa de obras. Você está mal, mas você se levanta. Estava conversando com a minha funcionária, sexta-feira. Enquanto eu consertava uma peça, a gente mudou de casa para apartamento, eu estava lá com martelo, chave de fenda, o Hugo não estava em casa e eu não consigo esperar, eu vou e faço eu mesma. Eu estava lá, arrebentando o negócio, não quis sair por amor, saiu na pancada. Arranquei o troço que eu não queria, né? Até o carpinteiro chegar, eu já dei que uma arrumada no que eu queria. Arrancando aquele negócio lá, no chão, agachada, olhando, arrebentando com força, com martelo, com chave de fenda. E a minha funcionária, sem parar de falar. E eu não aguento, gente que fala muito. O TDAH não aguenta. E eu falei, eu parei tudo, coloquei o martelo no chão, a chave de fenda, peguei a Bíblia, que estava ali, e no chão mesmo, comecei a falar para ela, Vera, sabe por que você está sofrendo o que você está sofrendo aí? Porque você está murmurando. Ela é da Universal, super crente, né? Ai, bispa. Eu falei, é verdade. Eu tenho problema com mansidão. Eu tenho cara de mansa? Paulo orou 3 vezes.
Deus tira isso de mim, Deus tira isso de mim, Deus tira isso de mim. E Deus falou para Paulo, minha graça te basta, fica na tua, tu vai sofrer com isso até morrer. Então, eu acho... E eu falei para ela, Vera, o meu problema é mal sabe, tu está comigo há 22 anos, você conhece. E o teu problema é murmuração, você reclama demais. E eu comecei a ler alguns textos e mostrar para ela que o povo passaria 2 semanas e entraria na terra prometida, mas ficou 40 anos, morreram todos que murmuraram, e aqueles filhos, descendentes daqueles que iriam entrar na terra, é que entraram. Duraria 2 semanas, 3 semanas aquela travessia, mas murmuraram tanto. Ai, quero carne, ai, quero água. Aí eu perguntei assim para ela, Vera, Moisés entrou na terra prometida? Ah, entrou. Eu falei, putz, grilo, mas não é crente, não sabe? Eu falei, está errada, Moisés não entrou. Moisés subiu no monte, orou, olhou a terra e não entrou. Aí ela ficou com vergonhinha. Aí eu falei assim, por que ele não entrou? Ela, ai, não sei. Eu falei, porque ele bateu na pedra para sair água, e a pedra, a rocha, era Jesus. Davi era para ter construído o templo, mas Deus disse, tuas mãos estão com sangue. Matou Urias, mandou matar Urias. Roubou a mulher do cara. Ainda mandou matar. Foi ardiloso. Existem coisas que fazemos que é como bater na rocha. Então, Deus ele está nos dando a oportunidade de aprender com princípios e não com tragédia. Quantos querem aprender com princípios? Então, queridos, eu entrego essa palavra com temor e tremor. E eu termino essa palavra dizendo o seguinte: nem sempre temos sabedoria para viver as provações da fé. Nem sempre. Mas o bom é que nós podemos pedir, se porém, capítulo 1 de Tiago, versículo 5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, quem necessita de sabedoria? Os músicos podem subir, tá? Então, se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. Deixa eu te dizer, você está no perrengue, está na provação da fé, está errando na provação, ainda não foi aprovado, ainda não adquiriu o ativo da perseverança. Querido, peça a Deus sabedoria, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça com fé, sem duvidar, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor coisa alguma, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Provação é uma coisa, ser inconstante e indeciso é outra. Peça com fé. Porque a sabedoria é fazer justiça com as próprias mãos. Está exigindo que você negue a si mesmo. Nesse momento, Deus ele te dá
a possibilidade de pedir sabedoria para viver passar pelo vale da sombra da morte e chegar lá, aonde Deus tem um propósito com a tua vida. Aonde você se tornará um ser humano melhor, um cristão melhor, uma pessoa melhor, um bispo melhor, um líder melhor. Porque todos nós aqui somos humanos, somos iguais. Nós somos iguais. A diferença entre os iguais é que entre os iguais existem aqueles que se submetem à palavra de Deus e a obedecem. E aí se torna diferente. Quantos querem ser diferentes? Eu quero ser diferente, não por pintar o cabelo verde, por raspar uma sobrancelha, por fazer uma tatuagem. Eu quero ser diferente, não porque eu vou me vestir diferente. Eu quero ser diferente porque eu sou obediente à palavra de Deus. E quem obedece à palavra de Deus é diferente, é especial, é santo, é separado, é abençoado, próspero, é poupado, é perdoado. Seu nome não é riscado do livro da vida. A sabedoria que você pode ter acesso quando está na provação, ela vem do alto, ela vem do céu, ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo de Deus. Ela é do alto, ela é pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdias e bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, queridos, esse texto é para nós essa noite. O nosso Deus é inteligente, é coerente. Se você está sofrendo, faça oração. Diz a Bíblia, Tiago 5, versículo 13. Mas se você está alegre, cante louvores. Está doente, chama os presbíteros. Oh, aleluia. Aí ele fala, Elias era um homem como nós. Oh, Elias, ele orou. E ele tinha os mesmos sentimentos que nós. Mas ele orou com fervor para que chovesse. E choveu. Então, Deus é coerente, querido. E nós precisamos ser obedientes de forma radical à palavra de Deus. Então, que com essa palavra você possa ter mais ânimo ao passar provações e se alegrar, porque depois do vale da sombra da morte, a coroa da vida será colocada sobre a tua cabeça. E o teu milagre chegará, a tua bênção te perseguirá, te alcançará. As bênçãos de Deus correm atrás de nós para nos alcançar, diz a Bíblia. Então, ao passar pelo vale da sombra da morte, saiba, sinta a alegria, anteveja a tua vitória. Se veja nesse lugar aonde Deus
já preparou para aqueles que o amam, porque a obra que Deus começou na sua vida, Ele é fiel para completar. Fique em pé no seu lugar.